assim nós encerramos o estudo de Daniel. Eu pretendia entrar com Apocalipse, mas agora eu preciso dar um tempinho e tratar um pouco da minha filha, ajudar minha esposa. Eu prometo que eu vou voltar com a série Apocalipse, só que ela é muito mais longa. Se Daniel, que são 12 capítulos, me deu trabalho, o Apocalipse são 22. E tratar cada capítulo, a interpretação de linha por linha, é bem complexo. Se não fosse complexo, as pessoas não teriam dúvidas de interpretação. E é isso que eu queria que vocês compreendessem. Existem muitas interpretações que vão desde o preterismo, adotado por algumas igrejas protestantes tradicionais, como a presbiteriana, por exemplo, até o futurismo, adotados pela Igreja Batista, pela maioria dos pentecostais, né, que se alinha com o dispensacionalismo. Então, são muitas vias de interpretação. O porquê que eu defendo essa? Porque eu fui criado no seio da Igreja Adventista? Não, eu tive que estudar muito, como eu falei para vocês. Eu estudei a linha de interpretação do preterismo, do futurismo, eu estudei documentos, tá? Inclusive extrabíblicos, livros a respeito do gnosticismo, de ocultismo, não para virar ocultista, mas eu tinha que ouvir o outro lado. Como é que eu vou dar um argumento só do meu lado sem nunca ouvir o que o outro tem a dizer? Eu precisava ouvir. E é através da reunião desses conhecimentos que eu tenho aqui a oportunidade de expor isso para vocês. E defender, então, a doutrina em que eu fui criado. Sim, não mais porque eu estou defendendo, né, puxando a sardinha para o meu lado, mas porque eu estudei para essa argumentação. Certo? Quando Deus dá profecias, ele dá essas profecias não só para um tempo próximo, mas para um tempo distante também. O objetivo de Deus é a salvação de todos os povos. Então, há profecias que já se cumpriram, né, da parte dos outros profetas do Antigo Testamento, mas que ainda têm uma dupla aplicação. Elas se cumpriram para o povo judeu, mas vão se cumprir para o povo cristão também no fim do mundo, né? É só olhar Joel. Por acaso Deus derramou o Espírito Santo só na época do povo judeu? Se é assim, porque o profeta Joel é um profeta do Antigo Testamento, então, na verdade, nenhum cristão deveria receber o Espírito Santo. Deus disse que nos últimos dias derramaria o Espírito Santo. Quando ele fala os últimos dias, é sempre algo relacionado à vinda de Jesus. Nos últimos dias, ou seja, quando houve a primeira vinda de Jesus, ele derramou o Espírito Santo mesmo, e várias pessoas profetizaram. Inclusive, 2 membros idosos do templo, quando viram Jesus, começaram a profetizar, Simeão e Ana, né? Não havia profetas no território de Israel, ficou sem profetas por 400 anos. 400. E então eles começaram a profetizar novamente. E nos últimos dias, o espírito de profecia seria derramado de novo no povo de Deus. Então, todas as profecias do Antigo Testamento, é um erro dizer que elas encerraram seu cumprimento ali com o povo judeu. Obviamente, profecias específicas que realmente encerraram seu cumprimento, como a respeito da destruição da cidade de Tiro, que ela seria atirada ao mar, e Alexandre o Grande cumpriu essa profecia quando ele pegou todas as pedras da cidade de Tiro e atirou no mar para fazer um caminho de passagem para o seu exército, para destruir, né, os inimigos. Ali não tem outro cumprimento para os nossos dias. Ali já foi cumprido. A cidade de Tiro, que existe hoje no Oriente Médio, é uma cidade completamente nova. E a antiga cidade, cumprindo a profecia, virou local de rede de pescadores, porque suas pedras foram parar no meio do mar. Mas as outras profecias estão todas vivas ou são exemplos do que vão acontecer no fim dos tempos. Você quer saber o que vai acontecer no fim dos tempos? Leia toda a história dos judeus e toda a parte profética. A batalha entre Caim e Abel. Abraão sendo chamado para fora de Babilônia. O tempo do fim que se pareceria com os dias de Noé, de Sodoma e Gomorra.
Nós temos que saber toda aquela história, porque ela vai se repetir. Então, eu não consigo ver uma justificativa plausível para que o livro de Daniel seja um livro que ou já se cumpriu todo e não há nada mais para os nossos dias, ou vai se cumprir tudo quando o anticristo descer, depois de um suposto arrebatamento secreto, como se Jesus fosse dar as caras secretamente. De repente você pisca os olhos e ninguém está mais aqui. Deus não é um homem covarde para se esconder. O que ele vai fazer às claras para que todos nesse planeta vejam. Não há arrebatamento secreto. Então, eu vejo como loucura que, voltando ao assunto, que o livro de Daniel ou já tenha todo se cumprido, não haja profecia para os nossos dias, ou vai se cumprir todo num dado momento, no estalar de dedos, nos últimos dias da história desse mundo. Ele vem se cumprindo ao longo das eras. É consenso, pelo menos entre os teólogos que interpretam as profecias de forma historicista, linear, que é o que eu estou defendendo, que o tempo de cumprimento daquelas profecias se inicia na vida do profeta. Não tem razão de um profeta dar profecia sobre algo que já aconteceu. Por exemplo, Daniel profetizar sobre Egito ou Assíria. Esses reinos já tinham caído. Mas não há razão de Deus dar profecias que não tenham um marco zero. Ou seja, Daniel, eu vou te dar apenas profecias para se cumprir nos séculos 19, 20 e 21. Nada para o seu tempo. O marco zero do cumprimento das profecias de Daniel é quando ele esteve vivo ali atuando na Babilônia e se estende até os nossos dias. O marco zero do cumprimento das profecias do Apocalipse é do tempo de João no Império Romano, se estende até os nossos dias. Correto? Então eu queria que vocês compreendessem, estudassem com muita seriedade, com muito afinco as profecias, porque disso depende a vida eterna de vocês. Espero ter conseguido atingir este recado. Espero que vocês se despertem para a palavra de Deus, estudem. Não considerem tudo o que eu disse aqui como verdade absoluta. O meu objetivo foi ajudá-los a estudarem sozinhos. Certo? Que Deus abençoe a todos. Eu tinha muito desejo de compartilhar as profecias com vocês e eu achei esse um meio para ajudar a salvar almas. Há muitos outros meios e que vocês também se tornem ganhadores de almas, também estudem a palavra de Deus, que a gente também descubra outros meios além da internet, né? Sendo presencial, não sendo. Compartilhem isso com quem vocês quiserem para ajudar no estudo das profecias. O objetivo é que o máximo de pessoas possível, formando um círculo excêntrico, partindo aqui do nosso diminuto estado de Rondônia, num círculo até o Mato Grosso, Amazonas, e cada vez mais centrífugo, para que essas profecias cheguem às pessoas, o máximo possível de pessoas aqui, para que todos ouçam. Meu desejo é que comece pelos 2 milhões, melhor dizendo, de habitantes do estado de Rondônia e mais. E aí se espalhe, para que no dia da vinda de Deus vocês possam ser descobertos, ser achados, melhor dizendo, vigilantes, com azeite do Espírito Santo, aguardando o noivo. Deus abençoe a todos.